Então, continuando nesse segundo momento, falando sobre medida de tempo, nós vamos estar aí incluindo o minuto e o segundo, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que está o nosso slide para a gente estar começando nossa atividade desse segundo momento. Então, gente, nós vimos aí no primeiro momento... Oxe, por que esse aqui veio para cá? Isso, nós vimos aí no primeiro momento que o tempo ele é composto por diferentes medidas. Nós temos aí os dias, semanas, meses, anos. Vimos que uma hora ela corresponde a 60 minutos, que um quarto de hora corresponde a 15 minutos, que uma hora ela corresponde a 4 quartos de hora, ou seja, ela tem 4 momentos aqui de 15 minutos cada um, e que meia hora ela corresponde a 30 minutos, onde quando nós juntamos 30 minutos com 30 minutos, temos aí 2 momentos, 2 intervalos de meia hora, onde vai ter 1 hora aí certinho. E nós vimos aqui o relógio. Esse relógio analógico, ele é composto aí por ponteiros, onde o ponteiro menor, o mais pequenininho, aí, como vamos dizer assim, o mais pequeno, o ponteiro menor, ele marca as horas, o ponteiro maior marca os minutos, e o mais fininho, ele vai estar marcando aí os segundos. Então, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre os minutos e os segundos. Nós já fizemos aí a atividade. E nós temos aqui alguns instrumentos antigos usados para medir o tempo. Então, nós temos a ampulheta, nós temos o relógio do sol, onde o relógio do sol ele era usado aí com a vareta espetada no chão, e ela ia, de acordo com a sombra, ela ia mudando de posição, ia mudando de lugar. Então, com isso, era medido os dias. Então, nós sabemos que o dia ele é dividido aí em 24 horas, que cada hora nós temos 60 minutos e que a cada minuto nós temos 60 segundos. Então, nós temos aqui 24 horas por dia para estar planejando, colocando em prática aí o nosso tempo, as nossas atividades diárias. E o relógio ele é utilizado para medir o tempo. Medir a hora, medir o minuto, medir o segundo, onde nós já vimos aí, já falamos e vamos refalar aqui novamente, que uma hora corresponde a 60 minutos e um minuto a 60 segundos. Existem 2 tipos de relógio, o analógico e o digital. O relógio ali, o relógio do sol, ele não é muito utilizado, até porque não é tão utilizado mais só durante o dia em algumas capitais, principalmente algumas cidades litorâneas, por conta do sol. Só ele é utilizado para isso e, às vezes, até para atração turística. Porque ele só vai estar marcando a hora enquanto o sol estiver no alto, enquanto ele estiver ali. Quando ele se põe, não tem mais como estar fazendo ali aquela marcação com aquele relógio. Então, foi preciso aí que fosse colocado, fosse feito aí outro relógio que a gente pudesse estar utilizando durante a noite. Então, nós temos aqui o relógio analógico, que é o de ponteiro, e o relógio digital. Nós já vimos que o dia ele tem 24 horas e que uma hora tem 60 minutos, e que no relógio analógico, o ponteiro menor, ele está indicando o quê? Que ele está indicando as horas. E que o ponteiro maior, ele está indicando os minutos. Esse relógio aqui que nós estamos, esse relógio analógico, ele está marcando 9 horas e 5 minutos. Já existe também os digitais, que apresentam aí os 2 números, geralmente separados por 2 pontos. O primeiro, que ele vai estar representando a hora, os 2 primeiros números, ele vai estar representando a hora. Nós temos os 2 pontos e os outros 2 números, eles vão estar representando aí os minutos. Já nesse relógio digital, nós estamos a 10 horas e 30 minutinhos. Então, vamos ouvir aqui o recadinho. Preste atenção.
Medidas de tempo, horas, relógio de ponteiros. Quando os homens deixaram de ser nômades e começaram a desenvolver a agricultura e o comércio, logo perceberam a necessidade de estabelecer limites de terras, saber quanto tempo demorava se chegar até outro reino ou medir mercadorias que seriam vendidas. Foi quando surgiram os primeiros sistemas de medidas, tais como a jarda, o passo, a braça e tantos outros. E é uma dessas unidades de medida que veremos hoje, o tempo. A aula de um professor dura cerca de 1 hora, e embora algumas vezes pareça demorar mais, ou em alguns casos menos, ela sempre tem a mesma duração, já que 1 hora é o conjunto de 60 minutos e cada minuto tem a duração de 60 segundos. O relógio de ponteiro também pode ser chamado de relógio analógico. Observe o relógio. Ele tem 12 números principais, numerados de 1 a 12, que representam as horas exatas e também os minutos, contados de 5 em 5. Ele representa distribuídas em 2 períodos de 12 horas, um total de 24 horas, que é a quantidade de horas que temos em um dia completo. Ele tem 3 ponteiros. O menor representa as horas, o maior representa os minutos e o ponteiro médio, geralmente na cor vermelha, compreende os segundos. Para que o relógio de ponteiro ande 1 minuto, é preciso que o ponteiro vermelho dê uma volta completa ao redor do relógio, considerando que cada volta representa 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Logo, para que o relógio avance 1 hora, é preciso que o ponteiro maior dê uma volta completa ao redor de todo o relógio, visto que cada volta completa representa 60 minutos, ou seja, 1 hora. Como eu disse, os 12 números do relógio de ponteiros, numerados de 1 a 12, representam as horas exatas, que podem ser tanto do dia quanto da tarde ou da noite. Por exemplo, quando o ponteiro menor estiver no número 1 e o maior no 12, ele estará marcando 1 hora, da manhã ou da tarde. Quando o ponteiro menor estiver no 2 e o maior no 12, estará marcando 2 horas, da manhã ou da tarde. Quando o ponteiro menor estiver no 8 e o maior no 12, marcará 8 horas, da manhã ou da noite, e assim por diante. Há pessoas que leem as horas de forma diferente, ou seja, quando passam das 12 horas da manhã, em lugar de falar 1 hora da tarde, elas falam 13 horas, o que também é correto, já que o dia tem 24 horas. Por isso, após o meio-dia, é correto ler as horas assim. É como se os números de 1 a 12 se transformassem em 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e assim por diante até completar 24. Inclusive nos relógios digitais, que são os mais utilizados atualmente, podemos ver que existe a opção de exibir o horário em formato de 24 horas. Voltando para o relógio de ponteiros, como já foi dito, seus 12 números principais também representam os minutos, contados de 5 em 5. Ou seja, quando se fala em minutos, o número 1 vale como 5 minutos, o número 2 conta como 10 minutos, o 3 como 15, o 4 como 20 e assim por diante, até finalizar com o 12, que conta como 60 minutos. Assim, os risquinhos menores entre os 12 números principais contam como 1 minuto. Portanto,
podemos ver que nesse relógio pode-se ler 1h50 da manhã ou da tarde, ou 13h50 se for à tarde. Ou ainda podemos dizer que faltam 10 minutos para as 2 horas, porque falta o relógio andar mais 10 minutos para chegar até as 2 horas. Entendido, gente? Então, o relógio, ele vai ser aqui, principalmente o analógico, ele vai ter aqui 12 números. E quando ele chegar no número 12, você pode continuar contando 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, ou 13, 14, 15. Então, se você for dizer que são 13 horas, você não precisa dizer que são 13 horas da tarde. Você só diz 13 horas. E assim sucessivamente. Nos relógios digitais, da maioria, eles têm que ser colocados nesse formato de 13, 14, 15, principalmente quando nós temos aqui no relógio, no relógio do telefone. Por quê? Alguns aplicativos no celular, eles pedem para que seja colocado em 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas, para poder estar sendo feita a atualização. Então, você tem que colocar de acordo com o que o telefone ali está pedindo. Então, aqui é porque aqui está dizendo no meu relógio que são 17 horas. Não tem problema, está correto, desde que seja 5 horas da tarde. E a gente vai agora pegar aqui nossa atividade do segundo momento, uma atividade rápida, fácil aí que vocês têm no livro, a partir da página 68, onde nós vamos estar falando sobre minuto e segundo. Vamos lá?